Agora nós vamos falar sobre os vegetais. Essa aula é mais voltada, uma aula de ciências mais voltada para o nono ano. Então, as plantas são seres vivos, ou seja, apresentam um ciclo de vida. Além disso, de maneira geral, elas são capazes de produzir seu próprio alimento e apresentam células com características e organelas específicas. Aqui estão as organelas específicas de uma célula vegetal. Ela tem parede celular, membrana celular, citoplasma e núcleo. E tem algumas organelas diferentes, que é o cloroplasto e o vacúolo. Além de ter parede celular, que na célula animal não tem, Na célula animal ela é composta por membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Nesse caso aqui é parede celular, membrana plasmática, citoplasma e núcleo, tendo organelas diferentes, que são cloroplastos e o vacúolo. E aí nós vamos estudar os órgãos vegetativos. O que são órgãos vegetativos? As plantas elas apresentam uma estrutura comum entre elas. Então, todas as plantas elas vão ter uma estrutura em comum. E essa estrutura em comum vão ser raiz, caule e folhas, que são os órgãos vegetativos. E nós vamos estudar os tipos de raiz, caule e folhas e a estrutura deles, desses órgãos vegetativos. Então, tipos de raiz. Vai ter a raiz aquática, como aqui no iguapé, a raiz subterrânea, como aqui no manjericão, e a raiz aérea, como aqui na figueira de Bengala. As raízes elas vão se caracterizar por não apresentar folhas e geralmente ter pouca clorofila. Quando um vegetal começa a se desenvolver, a raiz é a primeira estrutura que se forma. Isso porque ela desempenha alguns papéis essenciais na planta, que é fixar o vegetal no substrato e absorver substâncias do ambiente, que são a água e os sais minerais, e armazenar esses nutrientes. E aí, existem as raízes tuberosas, que são raízes que são capazes de armazenar substâncias, acumular nutrientes de reserva. Essas raízes, elas geralmente têm um valor nutritivo muito alto e elas podem ser consumidas por nós, seres humanos ou animais. Então, aqui são chamadas as raízes tuberosas. Aí, o conjunto de raízes de um vegetal é chamado de sistema radicular. A maneira como as raízes estão dispostas nesse sistema vai variar de planta em planta. No caso do sistema radicular pivotante, é quando tem uma raiz maior, denominada de raiz principal, raiz central, e nela vão se desenvolver as ramificações, que são as raízes laterais. Então, o pivotante ele tem uma raiz principal, raiz central, e aí vão se ramificar as raízes laterais. Já no sistema radicular fasciculado, não tem raiz principal, Não vou ter raiz principal, vai ter ali só raízes praticamente do mesmo tamanho. A estrutura de uma raiz. Vai ter tipos de raízes diferentes, mas a maioria das raízes vão ter essa mesma estrutura. Quais são as estruturas? Na extremidade da raiz vai ter a coifa, que é o conjunto de células que vão formar a coifa. Essa estrutura ela vai revestir a raiz, protegendo do atrito contra o solo, facilitando sua penetração nele. Acima da coifa vai ter a região de alongamento celular, onde as células vão se alongar, resultando no crescimento da raiz. Depois do alongamento celular vai ter a pilífera, a zona pilífera, com grande quantidade de pelos, os quais contribuem para a maior absorção das substâncias, zona pilífera. E depois, acima da zona pilífera, vai ter as raízes laterais, quando presentes no vegetal, geralmente se formam acima da região pilífera. Então, a estrutura da raiz é coifa, alongamento celular, zona pilífera e raízes laterais. Os pneumatóforos nos manguezais são ecossistemas típicos de regiões litorâneas, onde o solo é pobre em oxigênio. Para sobreviver e absorver o oxigênio, algumas espécies vão apresentar pneumatóforos, que é o quê? São raízes de aeração. Essas raízes elas vão crescer para fora da água ou do solo, que vai permitir que essa raiz absorva o gás oxigênio do ar.
Então, cada raiz ela vai se adaptar ao meio onde ela está. Então, os pneumatóforos, eles vão formar raízes saindo do solo, porque o solo, como não tem oxigênio, a raiz precisa de oxigênio para sobreviver, então ela vai sair do solo aqui para poder absorver o gás oxigênio do ambiente mesmo. As raízes aéreas, né? Existem espécies de vegetais que apresentam raízes aéreas especializadas. Essas raízes geralmente possuem várias camadas externas de célula, formando um tecido que protege o órgão contra danos, diminui a perda de água e pode até contribuir para a absorção de água do ar. Em algumas orquídeas, essas raízes são o principal local de realização da fotossíntese. Então, nas raízes, existem raízes aéreas, por exemplo, essa aqui é uma raiz que está em cima, né, fixada em um outro tronco, né, e essa raiz aqui é onde é o principal local de realização de fotossíntese. A gente sabe que o principal local de realização da fotossíntese de uma planta vai ser na folha, mas nesse caso aqui, nessa adaptação aqui, essa raiz vai realizar a fotossíntese. E existem algumas espécies de vegetais, como o cipó-chumbo, que não vai realizar fotossíntese. Ela precisa obter alimento, né, de uma outra forma. Como é que ele vai fazer? Ele vai ter raízes muito finas, que são os austórios, que vai penetrar em outras plantas, vai sugar os nutrientes dela para ele sobreviver. Então, o cipó-chumbo é como se fosse uma planta parasita, né? Como é uma planta que não é fotossintetizante, ou seja, não produz seu próprio alimento, ela vai precisar se adaptar, como ele fez essa adaptação da raiz super fina, para poder introduzir uma outra planta e poder captar os nutrientes daquela planta para ele sobreviver. Agora nós vamos falar do caule, né? Qual é o papel do caule numa árvore? O caule ele vai sustentar alguns órgãos das plantas, como as folhas, e liga as raízes às demais partes da planta. Assim, o caule vai permitir que as substâncias absorvidas nas raízes e aquelas produzidas principalmente nas folhas sejam transportadas aos diferentes órgãos do vegetal. Aí, assim como a raiz, o caule ele pode variar no formato e tamanho, mas vai apresentar uma estrutura específica de caule. Qual é? No ápice dos caules, geralmente vai encontrar um tecido com alta capacidade de divisão celular, responsável pelo crescimento vertical e o desenvolvimento desse órgão, chama de gema apical. Então, a gema apical fica aqui na parte superior do caule, onde tem divisão celular para que ele cresça verticalmente. Aí tem, em geral, na região dos nós, tem a gema lateral, que apresenta tecidos semelhantes à gema apical, mas aqui vai ter uma divisão muito maior, né, uma intensa quantidade de divisão, e vai formar as ramificações, que são aqueles caulezinhos laterais. Os nós, o que são os nós? São as regiões do caule onde há folhas, a gente chama de nós. Então, aqui na parte do caule onde tem folhas, a gente chama de nó. E a gema lateral é aquela onde vai ramificar o caulezinho aqui para o lado. O entrenó é a região onde fica entre dois nós. Então, o nó é onde a parte onde fica as folhas. A gema lateral é onde o caulezinho ele vai se desenvolver para o lado. E a gema apical onde fica em cima, que vai fazer com que esse caule cresça aí. Caules modificados. Assim como as raízes, tem alguns vegetais como caules que podem apresentar especializações e modificações, desempenhando outros papéis. Em alguns vegetais como a palma, o caule realiza a maior parte da fotossíntese e vai armazenar substâncias, principalmente água. Por quê? Porque a palma ela é uma planta típica da caatinga, do semiárido, ou seja, de regiões onde há pouca chuva. Então, para que ela sobreviva, né, a palma sobreviva, ela precisa armazenar água no seu caule. E ela também, no caule, realiza a maior parte da fotossíntese. No limoeiro e em outras espécies vegetais, algumas partes do caule são modificadas, formando espinhos. Essas estruturas vão contribuir para a proteção da planta, dificultando a predação
dos animais. Então, para essa planta ela se proteger, ela vai fazer uma modificação aí do caule, formando espinhos. Existem os caules subterrâneos, né? Os caules subterrâneos aí. Aí a batata inglesa é um exemplo de um caule subterrâneo. Nesse vegetal, o caule vai armazenar substâncias em suas extremidades, dando origem a regiões de maior volume, que é a parte comestível do vegetal. O caule subterrâneo, que tem essa característica, é chamada de tubérculos. Então, são caules tubérculos, né? Que são esses onde o caule ele vai armazenar uma grande quantidade de nutrientes. Então, nesse caso aí, a batata inglesa é um tipo de caule tubérculo. A cebola é um exemplo de vegetal que tem um bulbo. Essa estrutura é formada por caules e folhas especializadas. A porção do caule do bulbo forma uma estrutura semelhante ao disco, prato, onde se prendem folhas modificadas. Então vão juntando aí várias folhazinhas, lá várias folhas, e vão se modificando. E elas vão ser subterrâneas. Então vai ser um caule subterrâneo, né, que vai formar esse bulbo, que são as folhas modificadas que vão se juntando aí. Que também pode se alimentar, né, desse daí, da cebola. A íris é um exemplo de vegetal cujo caule é do tipo rizoma. Esses caules apresentam crescimento horizontal e não vertical, né? Eles vão localizar nas camadas menos profundas do solo. Os rizomas geralmente são cilíndricos e armazenam substâncias de reserva do vegetal. Então aqui está mostrando, ó, que o caule ele vai crescer horizontalmente, aqui, ó, acima da terra, tá vendo? Horizontalmente. Então o rizoma, então os tubérculos são aqueles que apresentam maior volume, é subterrâneo e é comestível. Os que possuem bulbo é essa diferenciação das folhas modificadas. E o rizoma é esse caule que ele cresce de forma horizontal. E existem os caules aéreos, né? A gente falou aqui dos caules subterrâneos. Esses são os tipos de caules subterrâneos, ou seja, são formados embaixo da terra, né? E agora nós vamos falar dos caules aéreos. Existem alguns tipos de caules aéreos. O primeiro é aquele tipo tronco, que a gente conhece, né? Desse aqui do exemplo do pau-ferro, que é o tipo tronco, que ele é resistente, né? E apresenta ramificações. Tem o caule tipo haste, que é como esse da margarida aqui, que eles geralmente são verdes e tem uma certa flexibilidade. O caule aéreo tipo estipe, que é aquele onde o tronco ele vai subir aqui, não vai ter ramificação. Quando chega lá em cima é que vai ter a formação das folhas, que é a coroa. Tem o caule tipo comus, que é aquele que tem a região de nós entre nós bem definidas, onde tem folhas nessa região de nós entre nós, né? Aqui é um nó, o outro nó e um entrenó. Então, o caule tipo comus aí ele trouxe o bambu, pode ser a cana de açúcar também, por exemplo. Nesse caso aqui ele trouxe a palmeira, pode ser o coqueiro também. Aí outros tipos de caules aéreos, tem o trepador, que é aquele caule que ele não fica ereto, ele precisa de um suporte para que ele possa crescer. No caso aí, ele trouxe do maracujá, mas pode ser o pé de uva, pode ser uma rosa trepadeira também, que precisa, né, de um lugar para que ele se ramifique aí, é o caule trepador. O caule rastejante, que é aquele que fica paralelo ao substrato, aí ele trouxe o exemplo da abóbora, mas tem a melancia, por exemplo, também. E aqui a gente traz um tipo de caule aquático, que é o da Vitória régia, né? Esse caule dessa planta vai se desenvolver dentro da água e possui grandes cavidades preenchidas com ar, que possibilitam a sustentação dentro da água. Folhas. As folhas é o outro tipo de órgão vegetativo que a gente estudou, que as plantas, todas as plantas, elas vão ter uma estrutura específica, uma estrutura em comum, que vai ser raiz, caule e folhas. E aí, as plantas, né, elas produzem o seu próprio alimento por meio do processo chamado de fotossíntese, que
E aí a folha é a principal local onde ocorre esse processo de fotossíntese e também de transpiração. Aí a gente vai ver aí as folhas modificadas. Em alguns vegetais, as folhas elas são modificadas e desempenham outro papel além da transpiração e fotossíntese. As folhas da planta carnívora Drosera capensis, por exemplo, apresentam tricomas, estruturas que secretam um líquido pegajoso em sua extremidade, está mostrando aí, né? E que auxilia na captura do alimento. Ao pousar nas folhas dessa planta, os insetos vão ficar presos pela secreção das tricomas, que se dobram para dentro, fechando a folha e aprisionando o inseto. Nesse caso, as folhas são modificadas para auxiliar na nutrição da planta. Então, nesse caso aí, a folha ela vai liberar uma substância que vai prender o inseto. Aí essa folha aqui, né, os tricomas estão aqui nessa parte branquinha. Aí, o inseto ele se prende aqui, a folha vai se dobrar para poder envolver todo o inseto, poder se nutrir. Mas também, assim como o caule, né, a raiz e o caule e a folha também ela tem uma estrutura básica. Exemplo aqui da estrutura básica da folha. Tem o pecíolo, que é uma estrutura alongada que une o limbo ao caule, né? Aqui é o pecíolo, certo? Aí a parte da folha formada em formato de lâmina, a gente chama de limbo. Então, limbo é essa parte aqui da folha. Limbo é a parte da folha que tem formato de lâmina, tá? E em cima tem uma camada fininha chamada de cutícula, que vai auxiliar a reduzir a perda de água. Aí tem as espículas, nem todas as plantas, né? Vai ter as espículas, que é tipo uns espinhozinhos. E no limbo, lá na parte da folha em forma de lâmina, no limbo, né? Que é na folha em si, vai ter algumas espécies vai ter as nervuras mais salientes, ou seja, essas linhas aqui mais salientes, e outras não vão ter, né, essas nervuras salientes, tá? Elas atuam principalmente no transporte de substâncias entre folhas e outras partes da planta. Além disso, a nervura forma estrutura que dão suporte ao limbo. Então, na folha tem o pecíolo, que vai unir, né, o caule do limbo. Então, o pecíolo aqui é o caule, aqui é o limbo. Então, o pecíolo é a parte entre o caule e o limbo. O limbo é a parte da lâmina da folha, em cima vai ter a cutícula e nessa folha aqui também, que é no limbo vai ter as nervuras. Elas podem estar bem destacadas ou não. Em algumas folhas vai ter as espículas, que são como espinhos. Aí, numa folha, geralmente, né, ela vai ter os estômatos, que são encontrados principalmente na folha das plantas. Os estômatos eles vão possibilitar as trocas gasosas da planta com o ambiente, auxiliando na fotossíntese e na respiração. Além disso, a planta vai perder água para o meio ambiente através dessas estruturas. Então, a gente vai ver aqui, ó, que o estômato ele se abre realizando a troca gasosa, o vegetal ele vai perder água para o ambiente por meio da transpiração. Então, o estômato ele vai abrir para ter a troca gasosa e quando ele abre também vai sair água, então vai ter o processo de transpiração. Os estômatos eles têm duas células que vão controlar a abertura desse estômato, né? Porque você vê aqui esse estômato ele está fechado e vai ter o estômato aberto, né? Que vai ter essas estruturinhas aqui que vai controlar o abrir e fechar dos estômatos. E é nos estômatos que ocorre a troca gasosa e perde água também através da transpiração. A nutrição dos vegetais, a gente viu que os vegetais eles são fotossintetizantes, não é isso? Então, a nutrição dos vegetais ele vai envolver a absorção, o transporte e a distribuição de água e de sais minerais para todas as partes da planta. Esses processos são feitos por um sistema específico de condução que percorre todo o organismo do vegetal. Então, a absorção. A água é importante para diversos processos que ocorrem no vegetal, como a fotossíntese e o transporte de substâncias.
Os sais minerais em geral estão disponíveis no solo e são adquiridos com a água durante sua absorção. Eles constituem diversas substâncias que fazem parte do corpo dos vegetais. A ausência de alguns minerais pode comprometer seu crescimento e desenvolvimento. A solução de água e sais minerais absorvida pelas raízes e que é distribuída para o vegetal vai chamar de seiva bruta. Então, essa solução que é absorvida aqui, de água e sais minerais, absorvida aqui nas raízes, né, que vai ser distribuída lá pelo vegetal, chama de seiva bruta. A absorção de água e sais minerais pelos vegetais ocorre principalmente pelas partes mais jovens e pelas finas raízes. Aí a condução, a gente viu que a absorção é feita lá na raiz das águas, da água e dos sais minerais, que vai chamar de seiva bruta. E tem a condução, né? As raízes elas vão absorver a seiva bruta e vai encaminhar para os tecidos que transporta a seiva bruta para outras partes do vegetal, levando da raiz até as folhas. Esse tecido é chamado de xilema. Então, o xilema é que vai levar a seiva bruta, que foi absorvida lá na raiz, para as outras partes da folha. Já as substâncias resultantes da fotossíntese são transportadas pelo organismo vegetal pelo sistema de floema. Então, o tecido floema ele vai levar já as substâncias resultantes da fotossíntese. Os tecidos que formam os vegetais e que desempenham atividades semelhantes podem ser agrupados em sistemas. O xilema e o floema, por exemplo, fazem parte do sistema de condução, transporte de substâncias. A absorção e o transporte da seiva bruta estão diretamente relacionados à transpiração do vegetal, que ocorre principalmente nas folhas. Aí aqui está mostrando, né, o xilema e o floema. O xilema vai levar a parte da seiva bruta e o floema a parte resultante da fotossíntese. Aí vai mostrar, né, como é que ocorre. A superfície das folhas fica exposta à luz solar, favorecendo a fotossíntese e a perda de água por transpiração. Além disso, a abertura dos estômatos permite a saída do vapor d'água e a entrada de gás carbônico para a planta. A perda de água das folhas pela transpiração faz com que a seiva bruta suba pelo xilema para repor a água perdida nas folhas, e a transpiração promove a condução da seiva bruta pelo xilema da raiz até as altas partes do vegetal. Quando a seiva bruta sobe pelo xilema, por sua vez, a água presente no solo penetra na raiz e alcança o xilema. Então, aqui, ó, a absorção de água nas raízes, condução da seiva bruta pelo xilema e transpiração da folha. E agora a fotossíntese em si, né? O vegetal que permanece em locais onde não recebe luz tem o seu desenvolvimento prejudicado, com folhas reduzidas e amareladas, caule muito alongado. Nesse caso, ele se desenvolve utilizando substâncias que estão armazenadas. Já a produção de alimentos fica comprometida por causa da ausência de luz, já que a fotossíntese vai precisar de luz solar, né? A captação da luz para que ocorra a fotossíntese é feita por meio de um pigmento chamado de clorofila. Lembra que a gente viu lá do cloroplasto e tudo? Então, a clorofila é o pigmento, né, que vai captar a luz, localizado dentro do cloroplasto, que é aquela organela lá específica da célula vegetal. Além da luz, para que ocorra a fotossíntese é necessária a presença de gás carbônico e de água. O gás carbônico é absorvido do ambiente principalmente pelos estômatos, que a gente viu lá que abre e fecha, que se concentra nas folhas. Já a água é absorvida pela raiz e é encaminhada até as regiões fotossintetizantes através do xilema, né? Como resultado da fotossíntese, os vegetais vão produzir carboidratos, como glicose, e vai liberar gás oxigênio para o ambiente. Esse processo é fundamental para a existência da vida.
pois os vegetais transformam a energia luminosa em energia química, que fica armazenada em carboidratos, que podem ser utilizados por outros seres vivos. É por isso que seres vivos que fazem fotossíntese são a base da cadeia alimentar. Então, a fotossíntese aí, a gente vai ver, né, que começa aí a água ela é utilizada na fotossíntese, é absorvida pela raiz, como a gente viu. Aí depois, através do caule, essa água e sais minerais vão ser transportados para a raiz até as folhas, através do xilema. Aí, as folhas são as principais estruturas do vegetal onde ocorre a fotossíntese. O gás carbônico ele é absorvido pelos estômatos que estão na folha, né? Depois, a fotossíntese ela ocorre no cloroplasto. Nessa organela, a luz solar vai ser captada com o auxílio da clorofila e a energia luminosa é utilizada para converter a água que veio da raiz, o gás carbônico que veio do estômago, em carboidrato, que é a glicose, liberando gás oxigênio para o ambiente. A representação da molécula de gás carbônico mais a água, aí representação da molécula de gás oxigênio e do carboidrato. Por quê? Porque vai produzir glicose. Quando junta, né, a água captada pela raiz, o gás carbônico captado pelo estômago e a luz solar, vai produzir gás oxigênio e glicose. Não é isso? E aí o gás oxigênio vai ser liberado para o ambiente para que nós possamos respirar e a glicose vai ser aí o produto de energia para a planta, tá certo? A fonte de energia para a planta. Eles são utilizados pelas células da própria folha, são transportados para outros órgãos. Esses carboidratos, junto a outros compostos, constituem a seiva elaborada. Então, a seiva bruta é a água e os sais minerais que é absorvida pela raiz e vai pelo xilema distribuído para as folhas e tal. E o produto resultante da fotossíntese, que vai ser aí a glicose, né, o carboidrato, vai chamar de seiva elaborada, que vai ser distribuída através do floema. Então, o xilema leva a seiva bruta e o floema leva a seiva elaborada. E é isso aí. Assim nós terminamos essa parte de vegetais.